Muito obrigada por ter aceito esse convite num momento tão sensível, tão delicado dessa crise e que afeta todos os segmentos. Nós já temos tratado aqui de alguns, já fizemos lives sobre tecnologia, já fizemos sobre saúde, já fizemos sobre como cuidar das crianças em casa nesse tempo de confinamento e hoje a gente resolveu trazê-la para falar sobre essas metodologias ativas na aula que passa a ser online, que passa a ser digital, né? Isso já está acontecendo nas universidades, foi a primeira medida do Ministério da Educação, foi liberar as universidades, e o Ministério da Educação já autorizou para escolas do ensino fundamental e do ensino médio, desde que não seja só um complemento de carga horária. Inclusive, depois de você, eu vou ter na sequência, porque eu estava fazendo uma entrevista para pegar as últimas atualizações, porque no final da tarde, começo da noite, é quando a gente tem algumas medidas sendo adotadas nesses comitês em todos os níveis, né, federal, estadual e municipal, e eu estava exatamente conversando com o secretário estadual de Educação, Ellen Gera, e na sequência, quando a gente acabar, eu já vou começar uma outra live com ele. Ele disse que o comitê está reunido para já liberar uma portaria, né, que deve ser lançada no dia 1º de abril e que está em comum acordo com o Comitê de Operação Emergencial, que é o COI, para ver como fica a situação dos 200 mil alunos da escola pública no Estado. Um ponto de atenção, Eliane, você que é muito sensível, muito humana, é a questão da merenda escolar, antes da gente entrar no teu tema, porque tem um recurso super importante e grande que movimenta essa cadeia com a agricultura familiar, porque as escolas compram do pequeno produtor e movimenta essa cadeia econômica, né, importante de geração de emprego e renda, principalmente nas cidades do interior. E nesse momento, o secretário estadual de Educação, ele está discutindo duas coisas, discutindo com operadoras como vai oferecer nessa ampliação do canal Educação que o Estado já tem, e discutindo também como que fica isso, se vai ser um repasse para o cartão Bolsa Família, se vai ser um cartão dado à família. Muito provavelmente a gente não vai ter essa informação completa na nossa próxima live, mas é só para dizer. E as escolas da rede privada, nesse momento, estão reunidas, exatamente tomando a decisão sobre essas aulas. O fato, gente, é que o que já estava acontecendo numa medida importante passou a acontecer de verdade, que são essas aulas no ambiente digital. Por isso que a gente trouxe a Eliane Pierotti para falar sobre as metodologias ativas dentro desse contexto. Agora é com você, Eliane. Obrigada, viu? Maia, obrigada a você pelo convite. Maia, eu fico assim, encantada com a sua forma. Vou começar falando de você, porque você parece que previa. Claro que você não previa o que está acontecendo de tão ruim, mas assim, uma forma de prever, porque você já pensava, o seu projeto de Futuros Visíveis, você já pensava em conexão, né? Se a gente parar para pensar, quer dizer, o que conexão você já falava? Dessa necessidade de todo mundo, né, conectado com tudo. Quer dizer, qual é a área, você acabou de falar, do secretário preocupado. O secretário poderia estar preocupado somente com aula? Não, ele está preocupado também com o outro lado. Com a família, com as famílias dos alunos. Com a família desses alunos. E aí a gente vai falar assim, a gente vai falar de tanta coisa junta e misturada que a gente não tem hoje como separar, né? A gente vai falar de metodologia ativa, a gente vai falar de ensino à distância, mas a gente vai começar pelo básico também, que é essa relação inicial de relação professor-aluno, do processo ensino-aprendizagem em si, né? E aí, claro, eu começo parabenizando você, porque você está assim, dando essa vida, fazendo as pessoas saírem. A Eliane está falando do projeto Futuros Visíveis, porque eu fiz um lançamento em janeiro e fevereiro, que é esse projeto que hoje está dando voz através de lives e que tem uma temporada inteira com especialistas sobre o futuro da profissão das empresas do humano, e que hoje tem essa collab com o Senac Piauí, que já começa a fazer aulas para os cursos que estão em andamento a partir do dia 1º, só numa quinzena, porque os alunos não podem ficar parados, né? E aí a gente tem que seguir aí se qualificando, porque essa história vai passar. E o Senac está sendo, assim,
muito sensível a isso, de não prejudicar os alunos. Então, as aulas são retomadas online, de modo remoto, em 96 cursos de modo remoto, em 5 cidades do Piauí. Olha a importância disso, olha que sensibilidade do Senac de estar fazendo isso. E essa Collab, né, esse projeto, acontece com o apoio de uma instituição do nível do Senac, que é comprometida com o desenvolvimento das pessoas, dos negócios e com qualificação na área de educação profissional. Vamos lá, Eliane. Então, vamos lá. Obrigada, Senac. A gente tinha feito um roteiro aqui, vão surgir muitas perguntas. Eu queria dizer que a sua live está bombando. Ai, meu Deus, a gente tinha feito. Olha, gente, quem está assistindo vai pautar muito o que ela vai falar na área de metodologias ativas. Mas a gente tinha feito um pré-roteiro sobre a importância da interação e da conexão e da aproximação do aluno com o conhecimento e o professor compreender a importância dessa abertura nesses canais digitais, que são os canais atuais que apressam, né? Que fazem uma corrida para o que já estava acontecendo e que agora vira realidade. Então, a gente começa, Maia, assim, falando desse professor, né? Quem é esse professor? O que mudou na sala de aula desde que a gente iniciou? Eu posso fazer essa pergunta por mim, porque a proposta das metodologias ativas, ela parte, né, inicialmente dessa reflexão desse sujeito. Quem é esse sujeito? Qual é o lugar desse sujeito? E assim, para eu falar como professor, eu preciso falar qual é esse meu lugar de fala, qual é a minha trajetória. E algumas perguntas que eu penso que para o professor é assim, como é que eu vejo o meu aluno nesse processo de ensinar e aprender, né? Ou presencial ou à distância. São perguntas básicas, né? Como é que eu faço o planejamento das minhas aulas? Eu vejo mais possibilidade do que dificuldade no meu cotidiano como professora. Então, essas perguntas, elas fazem parte desse processo. Elas são basilares para a gente começar qualquer fala em relação à metodologia, ao processo de ensino-aprendizagem, ao que está se passando no momento, entendeu? Eu falo em relação ao ser professor, né? O que mudou? O aluno de antes é igual ao aluno do qual eu, no meu processo de aprender, é igual ao aluno que eu ensino hoje, ou até mesmo de onde eu comecei, né? Como eu comecei e como é que o aluno aprende hoje. Ele tem inquietações em relação ao aprender, ou o modo que eu ensino faz diferença no modo que ele possa aprender. A variação de atividade, de metodologias diferenciadas, faz uma diferença também no modo que ele possa aprender. Então, é mais ou menos por aí que a gente começa. Você acredita que esse ambiente digital, ele torna isso mais próximo de virar uma realidade, torna essa estratégia para as metodologias ativas mais fácil? Porque, assim, eu vejo como o ambiente digital ele é muito mais rico, a plataforma, por exemplo, as aulas do Senac vai ser no Microsoft Teams. Então, assim, tem vários recursos. Daqui a pouco eu vou dizer o que a Unesco está alinhando com Facebook e Google dentro dessas plataformas todas, né? Daqui a pouco eu vou falar que foi uma matéria já, uma nota da Unesco publicada hoje, preocupada com os alunos que estão sem aula. Você acha que esse ambiente digital ele não é mais rico? Ele não proporciona mais essa metodologia ativa na medida em que ele tem vários recursos, na medida em que uma parte importante dessas pessoas, mesmo na exclusão digital, que a gente tem hoje no Brasil e também no nosso estado, que não é diferente do restante do país, ela proporciona mais isso para quem consegue acessar? Olha, Maia, assim, a gente precisa partir do princípio de como é que a educação à distância ela entra, né? Ela entrou no nosso país desde a LDB, se eu não me engano, no artigo 80, essa possibilidade, a educação à distância, ponto. Uhum. Agora, a tecnologia como ferramenta, não resta dúvida que ela traz para esse aluno que é nativo digital, para esse mundo que a gente está vivendo, para essa sociedade, para esse contexto que a gente está vivendo, o professor compreendeu o quanto ele encanta, né? O quanto a tecnologia encanta, né? E que pode favorecer. Uhum. Agora, o que a gente volta a falar em relação a todo esse processo qual é o objetivo mesmo do ensino formal, né?
o objetivo do ensino formal, que é que os alunos aprendam, né? Tanto é que existem as avaliações externas, todo um processo de avaliação que vai dizendo como é que nosso aluno está no processo de aprender. Então, não é somente a tecnologia ela entra como ferramenta, mas é preciso que se repense como é que ela entrou, se nosso ensino ele está entrando com o ensino à distância somente para certificar ou realmente preocupado com que o aluno possa aprender. Então, assim, a gente sabe que o professor fazendo uso da tecnologia, não resta dúvida que o aluno vai se sentir, provavelmente, vai se sentir mais motivado, né? Agora, faz diferença como o professor vai conduzir tudo isso também. O papel do professor nesse contexto atual eu vejo como muito relevante, porque o professor hoje ele é um mediador, né? E ele é um curador de conteúdos. Por isso que eu acho que numa aula online, à distância, uma aula que era presencial e passa a ser online, os recursos e as possibilidades nas atividades que são ministradas, nos livros que são colocados para os alunos lerem, em todo o conteúdo, essa curadoria de conteúdo, ela é muito, e essa mediação, ela fica muito, muito relevante. O que não se pode perder de vista, quando eu falo assim, o professor precisa fazer uso da tecnologia. Às vezes o professor ele achar que usar um data show, ele faz uso de um instrumento ali, né? Mas ele não está fazendo uso do que move o aluno para buscar, para suscitar, né, o desejo de aprender. Então, assim, a nossa fala ela vai ser conduzida mais ou menos nesse processo de reflexão constante da necessidade da formação. Esse professor, e essa coisa do nome preparado, ela é muito usada. Eu não estou preparado para usar isso. Então, o professor ele pode dizer assim, quais são os recursos que são oferecidos para mim? Por exemplo, se disser agora, todo mundo vai ter que usar a tecnologia, o ensino à distância. E agora? Será que esse professor ele pode dizer, eu estava preparado? Eu tenho formação para isso? Né? Me foi oferecido as condições, ou eu precisava buscar e não fui atrás? Entendeu? Tem toda essa relação aí que precisa ser repensada, né? Então, o que a gente diz é, se ele quiser, ele pode. Né? Nesse momento, você falou inicialmente que as escolas particulares estão procurando, acredito que as escolas públicas também deveriam estar, né? Sim, com certeza, estão. Né? Não difere. Buscar, porque a gente sabe que assim, o uso de plataformas gratuitas são imensas. Aí, claro, ele pode acionar, se ele tem recurso para utilizar, né, uma formação presencial, ele também pode possibilitar, né, tanto os governos quanto as escolas particulares. Então, ferramentas excelentes, né, que a gente sabe. Eu não posso nem dizer assim, eu vou dizer, eu até passei para você, eu não sou expert nem em tecnologia e educação à distância, tenho uma experiência em ministrar disciplinas. Então, é por isso que eu volto assim, eu posso ministrar que a gente fala, né? Dar uma aula de educação à distância tão ruim quanto eu daria se fosse no presencial. Vou dizer então, assim, quem é no presencial vai modelar o que é no real, ou no então, digital. Né? Exatamente. Então, o que precisa acontecer, Maia, eu penso, é essa transformação no modo de pensar, no modo de agir. A gente falou inicialmente no que, por exemplo, que possam ser, que a gente vai entrar na questão da metodologia ativa, é colocar o pensamento desse aluno em movimento e, por exemplo, qual é a possibilidade que eu, como professor, vejo hoje dando vez e voz a esse aluno. E que não é uma coisa nova, né? Metodologia não é uma coisa nova. Desde Sócrates já falava, né, há séculos atrás que a pergunta, a voz, o processo de reflexão crítica. Então, assim, às vezes, para nós professores, a gente fica com esse discurso muito pronto, sabe? Eu posso dizer, será que eu estou promovendo a reflexão crítica nas minhas aulas? Então, eu posso não... Será que o meu conteúdo está conectado à realidade? Porque assim, eu vejo que, por exemplo, na área de idiomas, uma das maiores escolas de inglês do Brasil, eles trabalham com metodologias ativas, no meu modo de ver como leiga, e eles, quando você vai se matricular, eles perguntam qual é a tua profissão, qual é a tua área de interesse, de pesquisa, o que você lê, o que você assiste, e a aula de idiomas é toda ministrada
a partir da tua realidade. É incrível. Você está falando de metodologia ativa. Não é? É isso. Então, isso, assim, uma aula de idiomas começa falando no primeiro dia da experiência das pessoas no idioma que elas estão vivendo no cenário de Covid-19, do coronavírus. Exatamente. Então é isso, é assim, aí a gente já entra para dizer assim, metodologia não é uma coisa nova, mas eu preciso estabelecer empatia, como é que eu vejo meu aluno, qual é o lugar desse aluno, né? Então, inclusive, as metodologias ativas, elas abarcam 3 dimensões. A primeira delas é eu perguntar para esse sujeito qual é o lugar dele, onde é que ele está. E onde é que ele está, essa pergunta também ela parte do próprio aluno administrar o processo de aprendizagem dele. Quando a gente diz assim, e dá essa autonomia para o aluno, mas num processo assim, de um vínculo de muita confiança nessa relação, sabe? Agora, é claro que o professor ele pode pensar, mas como assim? Como é que eu vou estabelecer um número, infinidade de alunos que eu tenho, infinidade de escolas que eu trabalho e tal? Então, assim, é essa organização do modo de pensar que precisa ser alterado. Inclusive, então, a Flávia... Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, eu falo assim, que em relação a essa alteração, eu posso só fazer uma transposição do ensino presencial para o ensino à distância. O que a gente está falando de um ensino online, um ensino interativo, é que ele pode acontecer, inclusive, quando se fala no ensino híbrido, né? Eu posso perfeitamente fazer essa mesclar, né? O meu processo de ensinar, o meu planejamento, né? A Flávia Freire Lima, que está participando aqui, só aproveitando o gancho, gente, a gente vai responder todas as perguntas, se for possível, porque tem muitas aqui. Ela disse o seguinte, o planejamento, ela falou assim, exatamente, o planejamento é fundamental nesse novo desafio. Planejar atividades remotas, mas meus alunos irão conseguir compreender esse novo método. Eu não sei se ela perguntou ou se ela está afirmando. O fato é que eles irão compreender. Né? E é uma nova experiência, não é, Eliane? Eu acho assim que o professor que não se preparou, o professor que não teve esse contato... Gente, nós estamos diante de uma oportunidade. Quem fizer isso agora e se dedicar e arrasar e ter essa experiência, vai poder continuar nessa jornada, porque a gente está falando de um futuro que já está rodando e que foi exponencialmente adiantado em lugares como o Piauí, em lugares como o Brasil, mas que já é uma realidade em lugares por aí. Por isso que o Futuros Visíveis aborda isso. Então, assim, você não pode ter essa crença limitante que você não vai conseguir, que você não vai dominar a ferramenta. Chama alguém, uma pessoa que domine na tua casa, pede ajuda a um amigo, pede um tutorial, vai lá ler, a internet ensina tudo, para o bem e para o mal. E esse, no caso, é o bem. Qual é a diferença entre método e metodologia, hein, Eliane? Ajuda a gente nisso. É quase uma equação quântica. Eu, como professora, claro, fui professora desde dos anos iniciais do ensino fundamental. E hoje, na universidade, por incrível que pareça, você trabalha com esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, né? Como se também na educação básica isso não fosse possível. Mas nesse tripé, eu acredito que não tem um professor universitário que não trabalhe com seu aluno, porque ele trabalha pesquisa, falar de método e metodologia. Então, simplificando, é como se eu dissesse, o método é o caminho e a metodologia é o como fazer, é o modo de fazer, para atingir, né, e ampliar esse conhecimento. E quando não existia a metodologia ativa, ela era tipo assim, o método é o caminho, e você falou, deixa eu aprender, o método é o caminho, a metodologia é como fazer. É isso? É isso. Então, eu assim... Antes era a metodologia passiva, era? Vamos viajar um pouquinho, literalmente viajar. Porque mais ou menos, vamos lá. Planejar uma viagem, né? Você vai imaginar o lugar. Então, assim, é como se o método, daquele lugar, você vai procurar, porque o método está embasado numa fundamentação, né? Teórica, lógico. E é como se você fosse conhecer pessoas que já viajaram para aquele lugar, né? O que vai ter naquele lugar. É como se você tivesse essa projeção. Agora, a metodologia seria assim, o que eu preciso para chegar lá? Eu vou de carro, eu vou de avião, eu vou a pé, né? Então, assim, mais ou menos um exercício que a gente faz desse como chegar. Eu posso chegar lá de várias formas. Então, imagine para você atingir o objetivo da aprendizagem do aluno, esse professor com essa tarefa de criar, né, possibilidades diversificadas, diferenciadas,
de que esse aluno possa chegar lá, né? A diferença da organização do ensino de modalidade presencial e à distância. Foi um roteiro que a gente colocou aqui. Existe essa diferença de organizar isso? É porque, assim, a legislação, ela dá essa possibilidade dessa organização, né? No presencial e no à distância. Só que, às vezes, como eu já falei, fica uma espécie de transposição, né? Não se está falando só de metodologia, o objetivo é um só, né? A aprendizagem do aluno. Só que, às vezes, não se pensa que esse não momento, né, de estar fisicamente, como é que ele pode ser, as possibilidades que podem ser criadas também, né, a favor da aprendizagem, né? Então, a gente precisa pensar em todas as possibilidades, mas, olha, Maia, o objetivo, o maior, uma coisa que a gente não falou, a gente falou em empatia, a gente falou em flexibilidade, em todas essas questões, mas também, assim, o bom humor, né? O senso de humor, né? Porque, às vezes, o que isso tem a ver com metodologias ativas, com esse improviso, com todas essas questões nessa relação professor-aluno, né? A gente quer falar de uma coisa bem mais ampla, né? Porque quando a gente fala em metodologias ativas, a gente fala da vida, das condições reais existentes. Por isso que eu estou falando que, assim, não é uma coisa nova. Desde o aluno precisa, né, entender que qual é essa condição real quando você diz, eu não posso enganar meu aluno, né? Não posso fazer de conta. Porque o aluno sabe quem você é, ou dentro da sala de aula, porque você vai demonstrar ali também um temperamento, né? Que às vezes é explosivo, que às vezes a preocupação do professor não pode ser exclusivamente eu vou dar minha aula e vocês vão assistir minha aula. Então, aquela reflexão inicial que eu fiz em relação também, né? Você fez a pergunta dessa diferença, porque não pode a gente falar ainda separando o ensino presencial e o ensino à distância como se fossem duas coisas separadas. Como é que eu junto isso, né? Se a gente tem toda uma história de pensamento cartesiano na nossa história, as disciplinas são todas separadas. Como é que eu vou unir isso? Porque na vida real isso não se separa. É incrível isso, né? Porque na linha do tempo, por exemplo, as escolas foram criadas nos moldes e para servir a Revolução Industrial. Isso, e elas são quartéis. Você entra, tudo fartado, bate uma campainha, você entra, assiste uma hora de aula, não pode conversar, não pode olhar para o lado. Aí depois toca campo, você vai para o intervalo, tem um momento para entrar, você a cada bimestre ou trimestre ou mês, você é julgado por 12 questões que você precisa responder a resposta certa. Gente, isso é revolução industrial e a gente está numa revolução digital. Os sistemas de avaliação, eles são outros. E quando a gente fala de sistemas de avaliação, a gente não está falando só da avaliação do aluno. A gente está falando do nosso próprio sistema de avaliação. Quem somos nós, né? Cada um na sua profissão, eu sou jornalista, vocês são professores, a maioria aqui, nesse pacote do biscoito, dessa transformação digital. Entendeu? Que tipo de pessoa... Porque, assim, até tem o primeiro-ministro do Butão, eu tive o privilégio de ver uma palestra dele, e ele dizia que o professor ensina o que ele é, na verdade. E isso. Quem é o professor? O que ele sabe, na verdade, né? Por isso que a gente está falando de todas essas questões que perpassam esse emocional. Quer dizer, hoje, a Base Nacional como curricular, que você sabe que está em evidência, de estudo. Não é que eu tenha que ser contra ou a favor, mas, assim, qual é a proposta que essa base traz quando mexe, por exemplo, com as competências socioemocionais? As competências socioemocionais... Eu, como professora, eu não posso ensinar, olha, você tem que ser assim. Não existe uma receita, porque isso vai perpassar uma reflexão, tanto do aluno quanto do professor. Não adianta o professor dizer que, olha, você não pode ser uma pessoa explosiva, você não pode ser uma pessoa agressiva. A gente não está fugindo, Maia, do nosso propósito aqui. Não, de jeito nenhum. De questões que como é que eu falo de competências, de todas essas competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas no processo de ensinar e aprender. Então, é como elas estão juntas e misturadas, né? E a gente começar a pensar que a gente não tem como separar mais as coisas. Quer dizer, veio o Enem, desde quando ele foi instituído, com questões, por exemplo, aí o professor, às vezes o próprio aluno dizia, eu não sei se essa questão é de português, se é de matemática ou se é de física,
né? E outra coisa, a escola separa física de educação física. Como assim? Está tudo assim? ligado. Com Então, química, separa de química. E é um Né? corpo ali, tudo, né? Como é que esse corpo tá? Quem é esse sujeito? Sim, Qual é sim, a sim, sim. emoção que perpassa em tudo ali, né? Então, Tem muitas perguntas. Ah. Não, mas conclua, porque o seu Não, concluir então é batida a gente tá perfeita. falando dessa O seu organização. concluir Então, é assim, esse tópico, porque a gente ainda tem mais coisa para falar. Então, a gente estava falando dessa organização, né? Tanto do ensino presencial. É claro que a gente é regido por uma legislação, eu acho que não só a LDB, que como eu falei, se eu não me engano, é no artigo 80, que dá essa possibilidade. Mas, assim, como é que a escola se organiza para poder tratar a questão da formação e a parte, assim, essa liberdade que é dada? Eu posso continuar sendo um professor que, do jeito que me ensinaram, é o modo que... Porque, assim, a gente tem vários autores que trabalham a questão dos saberes, né? Os saberes que entram no processo de ensinar do professor. Então, esses saberes da vivência, da experiência, os saberes pedagógicos, todos eles entram e perpassam o processo de ensinar. Por isso que uma aula, por exemplo, a gente está falando, deixa eu só responder aqui a Eulana, qual o tema da live? Metodologias ativas no ensino que passa a ser à distância nesse cenário de Covid-19. A gente está falando com a Eliane Pierotti, que é uma autoridade de metodologias ativas, e a gente achou que falar sobre metodologias ativas ia ser muito norteador para o professor, preparado ou não, nós nunca estamos prontos, né, para poder encarar esse desafio dessas aulas, aí, dessas escolas sem aula. Pode concluir. A Adeli está perguntando o seguinte, acha que estamos caminhando para o homeschool? Qual é a sua opinião? Não, Delite, querida, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, porque ela tem esse cuidado muito grande com o emocional dos alunos, com o processo. Verdade. Mas, de jeito nenhum, Delite, eu acho que a gente precisa caminhar para entender que o nosso aluno é outro. Ele não tem culpa de ser um nativo digital. Agora, eu preciso entender que eu quero também continuar sendo a professora, né? Eu vou continuar sendo essa professora que estuda, que constantemente se atualiza, para poder acompanhar e ensinar esse aluno se eu quiser continuar nesse papel, né? Diga. Não, pode falar. Não, então, assim, não é transformar somente esse ensino, o professor jamais. E aí, eu nem falei, Maia, mas, assim, o professor que eu mais leio em relação é José Moran, que ele é um ex-professor da USP, que ele tanto fala de metodologias ativas, como fala também da educação à distância, né? E ele fala uma coisa bem interessante, o professor nunca vai deixar de ser a cereja do bolo. Quer dizer, eu não estou jogando essa responsabilidade para que o aluno estude sozinho, que tem uma responsabilidade sozinho de estudar em casa. Pelo contrário, o professor, se ele não souber lidar com mediar todo esse processo, os resultados também, com certeza, não são, porque assim, não é um laissez-faire, não é jogar isso para que o aluno estude ou faça tudo sozinho em casa. Pelo contrário, ele precisa cada vez mais desse vínculo. O vínculo com o professor ele vai se tornar mais fortalecido ainda, né? Aí a gente estava aqui no nosso roteiro, como a aprendizagem acontece na postura passiva e ativa por parte do aluno. Porque aí a gente volta também a pensar, se eu pedisse para todo mundo fechar o olho aqui, imaginar como é que uma situação de aprendizagem, ou uma situação de sala de aula. Provavelmente a gente ia imaginar um professor lá na frente, uma sala de 4 paredes, cada um na sua carteira enfileirada. Algumas pessoas criticam muito, quer dizer, se a gente fizesse em círculo, melhoraria, só ia alterar alguma coisa, Maia, na minha opinião, como é que o professor vê todo esse processo, essa possibilidade de que o aluno seja coprodutor desse conhecimento. Porque não é o fato somente, que a gente volta para quando a gente diz o olho fechado, porque é a história que a gente tem. Então, quando a gente fala em metodologia ativa, não é mudar só essa metodologia, só esse modo de ensinar, mas é transformar uma cultura. Porque vai ter professor que pode dizer para mim assim, olha, eu já tentei fazer isso, fazer uma aula diferenciada, dar essa possibilidade de que os alunos possam pesquisar e depois trazer. Aí o aluno começa a perguntar, professor, que hora o senhor vai começar a sua aula?
né? Eu não sei se alguém já se deparou com essa pergunta, porque mexe muito. É sair da nossa zona de conforto. Eu era daquelas alunas que perguntavam assim, professor, por que você acabou de dar aula? Quando ele mudava para a aula normal. Então está explicado, está explicado. Então, então a diferença é essa, nesse ambiente online que essas aulas essas escolas vão passar a adotar, muito provavelmente, a gente ainda não tem o retorno das escolas particulares, já eu vou saber, mas muito provavelmente elas não voltam, né, diante de todo esse cenário na segunda-feira. Esse prazo deve ser estendido, mas isso não é uma informação consistente ainda, né? Ainda não foi anunciada, a gente está só prevendo por tudo. E a questão das técnicas utilizadas nas metodologias ativas, a gente já abordou isso? Ou a gente pode dar uma pincelada assim rápida? A gente fala mais ou menos assim, dessa dimensão, dessas dimensões que precisam acontecer no processo. Assim, não é uma coisa arrumadinha como passos. Mas uma delas, a primeira delas é assim, envolver o aluno para saber onde ele está, eu já tinha falado disso, de uma ação integrada com outras áreas, sobre vários olhares. Isso tem que ter quando a gente diz uma alteração na cultura, tanto por parte do aluno quanto por parte do professor. E a terceira é esse nível do movimento de transformação. Né? Eu não sei se eu tinha falado para você de como é o sonho, acho que o sonho de todo professor é transformar uma escola ou uma universidade numa comunidade de aprendizagem. Ou seja, que todo mundo envolvido, que eu vou valorizar o conhecimento do outro, eu vou ver que a outra área ela não está se metendo na minha, mas a especificidade da minha ela não vai se perder. Mas eu vou é interessante porque dentro dessas aulas online, a capacidade de transformar os teus alunos numa comunidade, ela se amplia. Porque você vai ter o e-mail, você vai ter ambientes digitais horizontais, discussões mais não lineares, né? Você vai ter o aluno mais livre para se manifestar, né? Você vai ter o desafio de dar aquela aula no horário normal, mas você vai sair da zona de conforto se você nunca deu ou se você teve pouca experiência nisso, né? Eu vejo assim como formar, quando você falou comunidade, uau! Comunidade é a cara de internet, não é? É a cara de internet você formar comunidades, né? Agora é aquela coisa, eu já tive experiências no ensino à distância que, na minha opinião, né, claro, eu poderia variar muito mais isso, mas às vezes a gente também coloca uma coisa muito arrumadinha, né? Quer dizer, tem o dia de passar atividade, tem o dia de devolver. A gente está falando no ensino à distância que eu estou incluindo o aluno. E aí eu volto a dizer, tem aluno que vai fazer esse curso porque ele quer o certificado. Aí ele vai procurar outro professor, que é aquele professor que inspira, que instiga, que ele forma vínculo, porque eu digo para você, a gente forma vínculo da mesma forma que a gente forma no físico, né? Eu penso, na minha opinião. No online, então, sim, o sem aluno dúvida. fica encantado, porque assim, ele buscou aquele curso para ter um certificado e ele foi buscar o outro que aquele professor... E vão ter muitas revelações de professores incríveis, né? Então, assim, vai gerar uma expectativa desse aluno, a criatividade. Eu estou muito animada com essa história. Eu não sei se o nome é ser otimista, mas assim, eu sou encantada com a ação de professores, assim, de que não importa o lugar, ele está sempre assim, mostrando que o diferencial está nessa relação, né? Está na criatividade que ele faz uso para poder, não necessariamente ele tenha que se destacar, que ele tenha que aparecer, né, de alguma forma, mas assim, ele sabe o valor que ele tem ali naquela relação e o aluno também estabelece essa relação. É incrível isso, a passagem da aprendizagem individual para a proposta de comunidades de aprendizagem. E esse desafio da comunicação, da aula online, ele vai proporcionar muito isso. A realidade e necessidade do ensino à distância, você já contemplou esse tema que a gente tinha mapeado. A gente vai estar nesse ensino à distância não rodando uma coisa normal. Todos nós fomos impactados de alguma forma. Estamos sendo ainda. A gente não sabe onde vai parar. Eu tenho certeza que vai passar, porque Deus existe. Entendeu? Deus existe. E aí, mas eu acho que é uma hora de ressignificar. Então, dentro desse cenário, você dá uma aula online que você nunca deu, que você não domina a ferramenta, que você tem um medo, que você... Sabe assim, essa realidade, ela pode ser um empecilho dentro disso, ou a gente tem essa capacidade de virar essa página, ressignificar e arrasar?
Olha, depende muito. Você já disse uma coisa, se eu vou ser uma professora que eu não vou ter medo de colocar as minhas fragilidades, eu vou dizer, olha, gente, estou aqui, começando pela primeira vez. Qual o problema disso? Né? Não tem É problema legal isso, nenhum, né? entendeu? Gente, é o seguinte, a primeira aula de hoje é vocês me ensinarem a usar esse negócio aqui. Então, isso a gente já Eu faz. quero saber quem é o hacker dessa turma, entendeu? Então, lançar Não um é jogo, cracker, meu né, Deus. gente? É hacker, tá? Não vamos confundir as coisas. É, Aí as metodologias ativas que podem ser usadas no ensino à distância, né? Que aí a gente encerra esse bloco para a gente passar para as perguntas, que tal? é. Então, também não se diferem, porque, por exemplo, as técnicas são a aula invertida, né? Você lançar um vídeo, um texto e trazer. Isso pode perfeitamente ser tratado, né? Numa aula online, no ensino à distância, porque há uma diferenciação, né? Se é online ou se é só à distância, se tem uma plataforma e se tem uma atividade ali, né? É claro que eu Sim. acredito que o importante é esse retorno, né? De como foram os desafios, como foi que cada aluno pensou, né? Nessas respostas, por que surgiram respostas diferentes ali. Então, em relação à aula invertida. A PBL, que é uma terminologia do inglês, mas é aprendizagem baseada em problemas ou projetos, né? Eu lembro de uma situação que foi no presencial, mas que eu tinha uma disciplina que era pedagogia em espaços não escolares. Então, como toda disciplina, ela pode ser trabalhada. Eu podia levar um vídeo, eu podia, né, fazer todas as possibilidades de dizer como é que o espaço educativo, não sendo uma escola, pode atuar ali. Então, assim, a gente dividiu uma forma os alunos, eles conheceram, né, instituições, por exemplo, orfanatos, várias instituições, e eu tenho certeza que aqueles alunos nunca mais serão os mesmos. E para isso, né, não é que eu estou dizendo como é que eu vou usar a tecnologia depois disso, né? Eu e a professora Joilza, a professora do Clóvis Moura, que eu acredito que esteja também nessa nossa conversa, ela é uma pessoa também muito gosta, como eu falei, eu não sou a referência maior em relação a Instagram, Face e tal, mas em relação ao avanço que a gente pensa para os nossos alunos, e assim, a partir de várias experiências, como eu te disse, como essa, minhas alunas saíram encantadas. Elas se envolveram com as crianças, elas se envolveram com os pais. E é como eu te digo, a metodologia ativa, Maia, ela é uma possibilidade de mexer, de transformar o modo de alguma forma a gente querer resolver um problema da realidade. Como é o nome dessa disciplina? O quê? Não, é pedagogia em espaços não escolares. Sabe Então, o que é isso aí hoje? Cultura maker. isso, Se você exatamente. vai para a sua aula online com a filosofia e com a estratégia da cultura maker, é incrível, porque você pode fazer desses 15 dias uma experiência de você modelar soluções para esses problemas ou para outras coisas. Você pode trabalhar o autoconhecimento, você pode trabalhar o sentimento desses alunos, a ansiedade, você pode trabalhar com a questão do tempo livre, o que é que vocês fizeram, com projetos de vida, você pode construir planos de negócios, você pode trabalhar com expectativas, né? Resiliência, que é uma das core skills, né? Que são super relevantes, né? Nesse momento, é uma das mais importantes, né? Além da escutativa e tantas outras. Então, assim, é um cenário que ele não pode ser um problema. E você tem que pegar esse limão e não é nem uma limonada que você vai fazer um doce delicioso, porque vai ser incrível. Vamos para as perguntas. A Raveninha Monteiro, ela disse que está super feliz por a gente estar trabalhando esse tema. Ela disse que é professora da rede particular. Eu sou professora da rede particular e sei que terei que me adaptar a essa realidade. Vou ler os comentários, o que é pergunta a gente responde. Eu não vou citar o nome de todo mundo, porque não vai dar. Então, a gente vai focar nas perguntas, mas eu estou muito grata, e eu tenho certeza que a Eliane também, eu a ela em particular, né? Estão dizendo que você é maravilhosa. Os seus elogios eu vou ler, que você é maravilhosa, que é uma professora incrível. As aulas ainda devem voltar já. Na hora que eu acabar com a Eliane, eu vou fazer uma live com o secretário estadual de Educação e eu já vou trazer, espero, uma resposta da rede privada também, que quando a gente começou, as escolas estavam reunidas também, tá? Então, eu vou trazer da escola pública
nessa live como secretário. Fica todo mundo aí, depois volta todo mundo de novo e já vou trazer a resposta da escola particular. Então, muitos comentários aqui, todo mundo gostando, todo mundo rindo aqui quando caiu. A Virgínia dizendo que você é um excelente profissional, que você é sinônimo de educação, que você é maravilhosa. Nossa, quantos elogios, quantos coraçõezinhos, cheio de coraçãozinho e palminha para você. Aí, o Luiz Gonzaga disse que o que vai acontecer, na verdade, é o futuro, né? O que está acontecendo agora é o futuro. Eu ia começar a ler aqui, mas eu fiquei tão animada de bater as palminhas que eu voltei aqui. Que ele disse que o que está acontecendo agora, na verdade, é o futuro, né? Só que o futuro já estava rodando, gente. O futuro a Elisângela chegou e a gente não está preparado. Mas ele já estava aí, a gente que não caía ficha, então, pessoal. Aquilo que eu te disse, de a gente dizer que não está preparado, pois vamos entrar nessa... A Elisângela disse que hoje, com os ambientes virtuais de aprendizagem, é possível criar ambientes que simulam a sala de aula, como chats. Olha as ideias aí. A Flávia participou muito, ela disse que é preciso realmente mediar, mas o protagonismo do aluno é fundamental. Olha aí, tá? O Jadson disse que está com saudade de você. O FB Souza disse que metodologia... Estava perguntando qual era o tema, e aí eu falei. Todo mundo dizendo que você é excelente professora. Aí o Cir Galvão, oi Galvão, ele disse que nas livrarias livros de gestão estão misturados com livros de ética. Ele disse que tem que misturar, tudo tem que ser mesmo. Aí a gente fez a da Delite. Diante da rede, vocês acreditam que esse fator está relacionado à classe social ou é algo que atingiria a todos da mesma forma? Foi o Luiz Figueiredo quem perguntou, mas a gente não está sabendo que rede. Ele deve ter feito uma pergunta na hora que a gente estava falando algo pontual. Você entendeu a pergunta dele? Eu penso, Maia, porque talvez, assim, conversando com alguns colegas, porque eu sou professora da universidade, minha relação com o ensino básico é muito próxima. E alguns colegas, professores, eles relatam assim, a realidade desse aluno. Como é que eu vou falar de um ensino à distância? Nesse sentido, eles têm razão nesse preparo. Quais são as condições que são dadas para que esse aluno, que talvez não tenha ainda o celular, que pudesse... Claro que nós não vamos ficar limitados, como você disse. Isso não é um fator limitante somente. Mas isso complica no sentido de a gente pensar que você vai conversar com o secretário e essa possibilidade de criar essas condições. O professor precisa ser alimentado de muitas informações, mas assim, desse envolvimento, né? Como é que ele se envolve nesse processo de formação? Invistam mais secretários na formação. Agora, uma formação que o professor também se sinta afetado. Nós falamos de metodologias ativas quando nós partimos da vida desse aluno, de transformar realidades e tal. Então, como é que o modelo de formação que a gente trabalha também atende às necessidades desse professor que precisa, né? Tanto do aluno... Sim. Olha, a Carla Manuel, de Senac Bom Jesus, acompanhando a live, Senac Barras presente. O Senac também vai começar a ministrar aula dia 1º, né? Do dia 1º ao dia 15, para 96 cursos que estão dentro do curso, do programa, estão na fase do plano do curso de teoria, né? Então, assim, tem muita gente do Senac aqui acompanhando. Deixa eu ver o que mais. Minha dúvida é onde encontrar esses recursos novos, fazendo uso da oportunidade. A Nath, ela botou assim, concordo. Minha dúvida é onde encontrar esses recursos novos, fazendo uso da oportunidade. Olha, Nádia, eu não vou te dizer exatamente assim, um recurso específico, mas, por exemplo, a Maia teve a oportunidade de conhecer o Cadu. Você pode entrar no Instagram do Cadu Lima Braga. Ele é um menino fantástico, é um menino que conta a história dele, ele trabalha com a cultura maker, e aí, nesse período do coronavírus, desse momento que a gente está vivendo, ele faz, inclusive, um tutorial. É tipo assim, como é que eu, iniciante, posso fazer a minha sala de aula online nesse momento. A Eliane vai compartilhar, porque eu estou super sem tempo, porque estou fazendo mentoria, equipes remotas. Aí eu coloco na minha rede essa aula do Cadu, essa fala dele para vocês. Tá, Eliane? Você me manda depois, porque tem muitas ferramentas disponíveis. E agora que está tudo aberto, gente, código aberto total.
total. Total. Né? Open source Tudo liberado. total. Open source estava nas tendências. Open source é você trabalhar em código aberto. Tudo que você pesquisa, você colabora, é colaborativo, você divide, você compartilha. Isso que é código aberto. E agora está geral, assim. E aí eu estou tirando onda, porque eu estou falando dos canais de streaming. Eu não vi um filme ainda. Eu até tentei ver um filme ontem, mas eu estava tão cansada, que o filme era tão ruim, de uma pessoa tão ruim, que eu não tive nem coragem de me levantar. Eu digo, eu vou apagar esse cara aqui. No controle. A Catiane, ela disse, eu trabalho com tecnologia há 6 anos e são inúmeras as ferramentas, mas é preciso o professor se achar com a sua melhor ferramenta. Boa, Catiane. Exatamente, né? Agora, eu também sugiro, né? O José Moran, ele tem vários vídeos, tem textos excelentes, tem livros publicados, tanto metodologias ativas quanto do ensino à distância. Ele fala que, assim, precisa criar uma banda larga mental, né? Ele fala bem com essa expressão. E as ferramentas, as ferramentas são humanas. Então, são humanas primeiro, né? O professor ele vai ser um péssimo professor à distância se ele também não for um bom professor presencial. Então, é isso que a gente quer. Mas pode ser uma oportunidade de você se descobrir, estando desafiado, a gente estando ameaçado por esse vírus. Tem gente que fica para baixo, tem gente que fica ligada, tem gente que olha diferente. Qual é a sua percepção em relação a isso? Como você está reagindo, né? Não, assim, eu não quero ser tão romântica, porque às vezes pode parecer que o professor acha que eu estou idealizando condições. Eu sou professora, tenho as mesmas dificuldades também como todos os outros professores em relação a recursos, em relação a tudo. Mas eu acho que se a gente não criar essas possibilidades, eu vou continuar sendo esse professor, porque assim, que não alimenta o aluno. Quer dizer, eu falo para o meu aluno que ele precisa se alimentar de lições, mas é ele o aluno. Eu não posso esperar do ministro da Educação, do secretário de Educação, essa resposta. As respostas, as soluções, quem vamos encontrar somos nós professores com os nossos alunos. Quer dizer, o aluno sendo esse coprodutor desse conhecimento junto, e eu acreditando nisso, porque senão eu vou, né? Verdade. E eu acho também que é tipo assim, você diante disso, você dá tão certo, que de repente, quando voltar a presencial, você vai dizer, gente, o negócio é o seguinte, rolou tão legal, que uma vez por semana vai ser online. Esse negócio aqui. Então, a gente tem essa possibilidade já de fazer isso. O Jodar aqui, a Jodar, né? Ele, muito pertinente pontuar que isso não é novo, não é mesmo. Aí a Janaína falou aqui, é fato que não é novo, né? A gente não está falando como novo, a gente está falando como desafio de quem nunca fez e vai passar a fazer diante de um cenário de crise e de guerra.